Hoje a gente está aqui com o Maicon Santini e eu vou pedir para ele se apresentar. Fala um pouco de você, do seu canal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maicon Santini, eu sou ator e tenho um canal no YouTube já tem 4 anos. E é isso, trabalho com isso. O seu canal tem uma temática? Não, meu E canal... você fala sobre o que, então? Se quiser, acordei Então, no dia, eu quero falar... Exatamente. Meu canal ele é de entretenimento. Geralmente eu falo de alguma coisa que tá rolando, de assuntos que estão em alta. E falo também muito de lifestyle. Eu faço vlog da minha vida, do que eu tô fazendo, compartilho alguma experiência do que eu tô vivendo naquele momento. E seus seguidores estão em que segmento? Quem são? Então, inicialmente meus seguidores eram mais novos, estavam lá na casa dos 15 anos. Hoje em dia meus seguidores sempre foram mulheres, mais mulheres, 80% mulher. Olha, igual a E gente. estão na casa dos 25, 30 anos. Diferente da gente. Bem diferente. Bem diferente. Então, Michael, a gente queria tirar assim, um pouco de dúvida com você com relação a alguns assuntos que a gente entende só um pouco. Com relação às siglas LGBTQIA+. Isso foi mudando e a gente queria perguntar pra você, porque realmente a gente... Anota quando ele falar, pra você nunca mais esquecer, garota. Mas é que assim, a gente é do tempo do GLS, né? Exatamente. Gays, lésbicas e simpatizantes. Eu também, eu ia muito em boates GLS. Antes de ir em boate, eu ouvia muito esse termo e tal. Que era o mais comum, né? Do tipo assim, o que a gente conhece? É gay, é lésbica e alguém que aceita aquilo que é o simpatizante, né? Porque antes da internet, assim, é que assim, essa letra, ela tem um monte de letras, essa sigla, por um negócio chamado representatividade. Que a gente não tinha antes. Antes, a nossa comunicação era muito vertical, então vinha lá de grandes instituições, grandes meios de comunicação para aquela massa de pessoas. Hoje, a comunicação é muito mais horizontal. Sim. Você tá aqui com o seu canal, eu tenho o meu canal. A internet democratizou esse papo, né? Ela trouxe essa... Todos nós temos nossas redes sociais, então assim, você fala para mulheres da sua idade, fala para mulheres da não sua idade que querem entender a sua vivência. Eu falo para adolescentes LGBTs. Então assim, quando eu era adolescente, eu não tinha nenhuma figura LGBT que falasse diretamente pra mim. Entendi. O máximo que eu via era o personagem gay da novela, a personagem gay daquele programa de humor. Ou de um cinema, Exato. algum cinema. E bem de vez em quando. Bem de vez em quando. Bem pouco e bem estereotipado, né? Que é sempre aquele amigo gay, o cabeleireiro, ou então a lésbica muito masculinizada. Então tudo o estereótipo daquilo. Então assim, na cabeça das pessoas só existiam o gay, a lésbica, né? As versões assim, se tem um homem que gosta de homem, ele é gay. Uma mulher que gosta de mulher, ela é lésbica, acabou, e tem quem aceita isso, tá bom, foda-se o resto. E aí a gente descobriu que existe um leque de possibilidades de expressão, de vivência, de performance, né? De desejo, de amar, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas sempre existiram, elas só não tinham representatividade e nem estavam representadas. Então, a partir do momento que a gente foi entendendo tudo isso, não faz mais não faz mais sentido hoje, em 2019, a gente falar que é gay, lésbica e simpatizante. Claro. Então, a gente faz questão de ter uma sigla, assim, representativa, já que existem muitas pessoas, são 46. Então essa sigla seria muito maior. Muito maior. Se eu não me engano, é 46 ou mais opções que você pode colocar aí. E não importa, né? Porque na verdade, tentar botar numa caixa, fazer um rótulo, não mas interessa. na verdade isso serviu pra pessoa se entender pouco, se aceitar, né? Falar, eita, olha ali alguém como eu, né? Que às vezes estava sem porquê, né? É que assim, ó, às vezes a pessoa é hétero, ela tem muita curiosidade de entender o que você é. Você é gay, você é homem trans, você é mulher trans, você é não sei o quê. Só que a grande verdade é, não importa. Importa pra essa pessoa e ela se fazer presente e se fazer representada. Isso sim. Pra gente, não importa. Não me interessa saber se você nasceu condizente com a sua genital.
Porque sua genital não importa, importa o que você acha que você é, o que você é, o que você vai ser. O ideal é que esse tipo de pergunta que eu fiz, daqui a pouco não precisa existir, nem essa sigla, nem nada. Todo mundo tá sendo respeitado. Só que, assim, como é. A gente tá muito longe disso. Muito longe, então, assim, claro. Enquanto a gente tá muito longe, então assim, eu tenho que levantar a bandeira, eu sou gay, eu sou trans, eu sou lésbica, me respeite assim, me respeite assim. Ah, mas você acabou de falar que não importa. Então, se a gente vivesse nesse mundo ideal que não existe, tá assim, bem longe de existir. Porque se você volta, a gente acabou de comemorar esse ano 50 anos da Revolta de Stonewall, que foi aquele bar em Nova York, que era uma boate LGBTQ, e onde tinham muitas trans, travestis, e aí essa boate sempre recebia muitas visitas da polícia e muito violentas, até que um dia que eles falaram, acabou, parou. Quem tá aqui dentro vai estar preso aqui dentro, ninguém mais entra aqui dentro, acabou essa porra. E fizeram toda uma revolta e foi ali que começou, assim... Foi uma atitude de ruptura desse comportamento, onde começou a ganhar dessas voz, ações truculentas. Isso. Para que pudesse foi ali que se originaram as paradas LGBTs. E a gente vai sair daqui, a gente não vai ficar restrito a esse gueto. A gente exatamente. Vai tomar nosso espaço, que também tem que aprender a conviver com as diferenças. Isso. Né? E é uma questão de, mesmo assim, pedagógica, eu acho, muitas vezes, sabe? É tudo questão de educação, na educação, verdade. Porque assim, se uma pessoa entende desde criança que não faz diferença e que ela pode ser o que ela quiser, que ela não existe nenhuma cobrança religiosa, nem societária, moral, estatal, nada. Para que ela seja alguma coisa dentro de um padrão, que não existe esse padrão, que esse padrão não deveria existir, ela não vai ter preconceito com o outro. Porque não faz sentido. Ela vai querer ser o dela e deixar que o outro seja o dele. Você vê que as crianças, se elas têm uns pais com uma cabeça mais aberta e tudo... Não faz diferença. Não faz diferença, ela não vê isso. Isso é uma imposição, né? É dentro de casa que você fala, olha lá o viadinho, olha lá, aquela não sei o quê. Aí a criança vai aprendendo que é assim que você tem que olhar o outro, e ela não quer olhar o outro dessa forma. Porque para ela, se você tem pais que falam... que tratam numa boa, que não tem problema nenhum com relação a isso, que isso não é uma questão, a criança é amor. Isso. Ela vai na... E por que a gente tem que bater nessa tecla? Por que é importante? Inclusive, é legal vocês abrirem espaços, porque vocês não são mulheres LGBTQs, mas assim, é importante vocês falarem isso para outras mulheres. Mas eu posso querer ser. Pode. Não pode. Não, a gente pode querer ser, não pode não? Não, porque, amor, ou você nasce ou não nasce, então esse privilégio você não vai ter. Desculpa. Não tem como virar a chavinha no meio da vida. Você pode provar algumas coisas, se descobrir algo que você, tipo, putz. Porque isso acontece. Pessoas muito mais tarde, muito reprimidas por uma sociedade, que ainda mais mulheres, entendeu? Muitas mulheres na faixa dos 40 anos, por exemplo, descobrem que elas adoraram colar um velcro e nunca fizeram isso, entendeu? Porque não tiveram oportunidade, porque brincaram de casinha desde criança, essa é a verdade. E esperaram o príncipe encantado. Você com 2 anos de idade estava brincando de boneca, aprendendo a ser dona de casa. Isso. Você não estava aprendendo a ser quem você deveria ser, quem você queria ser. Você pega, por exemplo, a sigla LGBTQIA+. Os gays, o G, gays brancos, são os mais aceitos. Por quê? Porque sempre teve mais presente, representado desde quando ela era GLS. Se você já pega o gay negro, ele já é mais discriminado, por quê? Porque você junta com o racismo, né? Já carrega 2 problemas. O gay negro periférico, mais um problema ainda. Exatamente. Então, aí você pega a lésbica, mais aceita também tava lá no GLS desde sempre. Se você pega a letra T, por exemplo, trans, por que a gente vê tanta travesti na rua? Por que a gente vê tanta mulher trans se prostituindo? O trans é a letra mais marginalizada dentro do LGBTQIA+. Então, assim, uma expectativa de vida de uma pessoa trans hoje em dia no Brasil é 34 anos. Não, o Brasil é um dos países que mais mata por causa das pessoas trans. Ela tá nessa estatística por causa das pessoas trans. É uma coisa horrível isso. 95% das pessoas trans no Brasil não conseguem emprego. Desses 5% empregados, só 2% tem carteira assinada. Então, assim, é muito, muito difícil. Uma pessoa trans, ela não tem a oportunidade de existir simplesmente por ser quem ela é, entendeu? Seja ela uma mulher trans, um homem trans ou uma travesti. Então, assim, ela não tem a oportunidade de existir, de estudar. Ela é abandonada pela família muito cedo, ela é expulsa da escola muito cedo. Então, é isso que acontece. Aí vai buscar... vai fazer o quê? Vai ser... Me conta.
Se você expulsa a tua filha hoje, de 8 anos de idade, da sua casa, da escola, o que ela vai fazer da vida dela nesses moldes de sociedade que a gente tem hoje? Então, assim, não tem o que fazer. Então, por isso que é muito importante a gente falar, não, ela é trans e tem que ser respeitada como trans, eu sou mulher trans, eu sou homem trans. Então, assim, por isso que a letra ainda importa, entendeu? Claro. Não deveria importar, não deveria importar, porque foda-se o que você é. Essa é a verdade, mas entendeu? as conquistas, elas vão vindo aos poucos, né? Com muita luta e muita resistência. Hoje em dia, grandes empresas já estão começando a abrir espaço, mas assim, quando eu falo abrir espaço, é contratar uma trans no meio de empresa que 5 mil, 10 mil, 2 pessoas trans. Porque o que acontece? O sistema de mercado hoje, por exemplo, ele não contrata pelo que você é, ele contrata pelo que você estudou. Então, como é que uma pessoa trans vai entrar na competição se ela foi expulsa da sociedade lá com 8 anos de idade? Então, assim, ela tem que ser contratada por histórias de vida. Ela tem que ser contratada pela experiência de vida dela, porque ela pode agregar enquanto ser humano para aquela empresa, não por um currículo apenas, entendeu? Só que, assim, pouquíssimas empresas estão abrindo isso. E elas estão pagando caro por isso. Por exemplo, tem uma ONG aqui no São Paulo, eu não lembro o nome, mas eu vou contar depois pra vocês colocam escrito aqui embaixo. E a especialidade dela é ajudar empresas grandes a contratarem pessoas trans. Inserir. E ela cobra 500 mil reais pra fazer esse processo dentro da empresa. Então, assim, o problema é teu empresa. Você chegou em 2019, você entendeu que a pessoa trans deixou de fora isso. Então, tu vai pagar pra isso. E eles selecionam pessoas trans por histórias de vida e não por currículo. Não interessa onde é que a empresa, onde que a pessoa estudou, o que que ela fez, se ela se formou, se não se formou. Como que, da onde ela tá, ela pode agregar pra lá. Ela passa 6 meses num processo de estudo e especialização para assumir algum cargo dentro daquela empresa e depois entrega essa pessoa para a empresa pronta para trabalhar e ocupar algum cargo lá dentro. E a empresa paga caríssimo para preparar aquela pessoa trans lá, por quê? Porque ela recusou essa pessoa trans e ignorou a existência dela a vida inteira. Então, assim, justíssimo, sabe? Então, assim, é um processo que está acontecendo hoje em dia e que precisa acontecer. Porque a gente fecha o olho para essas coisas e finge que não existe. Porque a gente sempre teve num lugar padrão, pessoas brancas, cisgêneros. Eu também sou cisgênero. O que é cisgênero? A gente se identifica com o gênero que a gente nasceu, né? Com a genital que a gente nasceu. Então, assim, eu sou menino, nasci com piu-piu. Com sexo biológico. E tô tudo bem com isso, com sexo biológico, exatamente. Você tem pepequinha, é mulher e tá tudo bem com isso. Agora, pode ser que você tenha nascido com pepequinha e falado, essa pepeca não me pertence. Você falou que tem adolescentes que te seguem. Tem. Que são adolescentes... da comunidade LGBTQ. E aí, você tem algum problema, assim, por eles serem adolescentes, menores de idade? Se os pais reclamam, se chegam juntos, se você tem uma chamada de algo, assim, um pouco mais desagradável, que você tem que entrar em alguma discussão sobre, se proteger disso também? Não, porque assim, ó, eu não tô influenciando ninguém a ser LGBTQ, porque como eu brinquei com você... Sim, eu sei que não eu tô dizendo, mas há uma interpretação em relação a isso, pela parte de alguns... Deve ter. Não, mas eu digo assim, já te chegou isso alguma vez? Não, nunca chegou. Entendi. Mas eu sei que deve ter, porque assim, eu sei que os pais têm esse medo. Muitos pais ainda têm essa coisa na cabeça. Tem um medo, de achar que você vai ser porque o outro disse pra você ser. Ou porque se anda com gay vai ser gay, se é criada por mulher vira gay, não sei o quê. É um medo. Isso vem... Gente, a nossa sociedade, ela é machista. Muito. Ela quer que a mulher esteja na cozinha fazendo a comida, que o homem esteja livre pra comer puta e pra fazer o que ele quer, porque ele é o homem, entendeu? E que gay e lésbica são pessoas ruins, que se desviaram de algum caminho e que não foram nenhuma dessas coisas que deveriam ser. Tem transtorno mental, já ouvi isso. Isso não é verdade, entendeu? Eu tô aqui, eu nasci assim, Deus quis que eu fosse assim, o universo quis que eu fosse assim, eu quis que eu fosse assim, tá tudo bem eu ser assim, você não tem nada a ver com isso, entendeu? É isso. Então, assim, o meu trabalho na internet é só existir, é ser o que eu sou. Então, assim, quando eu faço algum vídeo sobre LGBTQ, ou existindo, o que acaba acontecendo? Eu acabo empoderando essas pessoas. Que eu mostro pra elas que tá tudo bem ser o que elas são, ser quem elas querem ser. E aí, isso é muito legal, porque como eu disse, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha ninguém pra me inspirar.
eu não tinha nenhuma pessoa de 30 anos de boa com a vida. Eu não vou dizer, tá tudo bem. Que ficava me mostrando uma vida real, que tinha um namorado, que mostrava uma vida normal, uma casa, sabe? Não é seguro ser quem você é, né? Se você diz assim, não, cara, tá tudo bem, é seguro ser quem você é, seja quem você quiser ser. Exatamente. Não é, a sociedade não deixa você... Não é seguro eu ser quem eu sou, de verdade. Não é seguro. E é óbvio que eu mostro tudo de acordo com a minha vivência. Eu não posso falar pela vivência de um jovem gay negro que vive na periferia, porque assim... Tem que contextualizar, né? Isso, sempre. Aí a gente já entra naquela coisa da meritocracia, né? Que a gente tem que lembrar que a gente não começa a corrida da vida no mesmo estágio. Sim, eu não comecei a corrida da vida no mesmo estágio. Não parte das mesmas condições, isso. né? Exatamente. Isso é muito importante. Você pega a Sasha, filha da Xuxa, e o Maicon, filho da Marisa e do Benedito, não começou no mesmo lugar, entendeu? Eu nasci lá em Jardim Alegre, uma cidade de 6 mil habitantes, eu tive que correr uma corrida para chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, ocupar um lugar num grande centro, onde pessoas já nasceram aqui, já estudaram aqui, já tem o círculo de amizade delas aqui. Então, assim, a vida não começa no mesmo lugar. E se eu fosse negro, eu não teria as mesmas oportunidades. Claro. Se eu fosse trans, eu não teria as mesmas oportunidades. Então, tudo a gente tem que lembrar que não começa no mesmo lugar de vida. E isso é importante pra gente, não importa gênero que a gente tenha. Eu acho que de tudo, que não pode existir é intolerância e, assim, com tudo. E, principalmente, fechar os olhos para os crimes, para as coisas que acontecem com relação a isso. Eu acho que hoje em dia falta um pouco para a nossa sociedade voltar a alguns estágios e lembrar de coisas básicas, assim, sabe? Coisas que Jesus falava. Sabe como? Coisas que Buda falava, não importa a tua religião, porque todos os líderes religiosos, quando você vai na essência do que eles falam a mesma coisa. E não importa, se você não é religioso, você vai na essência do discurso de qualquer religioso ou qualquer pessoa mais evoluída, você vai ver um discurso que tem a mesma coisa, do religioso ou não religioso. Isso pode ser a física quântica, não importa. É a mesma coisa que falam tudo, entendeu? Seja a ciência da origem do universo, a física quântica ou o líder religioso. A gente precisa voltar umas casinhas do jogo e lembrar isso. De que, primeiro, somos únicos nessa vida. Então, assim, nunca vai ter outro Michael, nunca vai ter outra você, nunca vai ter outro, sabe, de cada um de quem tá assistindo. Então é importante que a gente lembre que cada um tem o direito de ser o que gostaria de ser o que sente que é e de existir na sua plenitude nessa vida, porque a gente tá aqui pra isso. Viu, Adriana? Tá tudo bem com você. Tá tudo bem, né? Você pode ser quem você é, tá? Fica tranquila, tá, meu amor? Mas é muito difícil ser mulher também. Nossa. Sabe? Meu amor. É muito difícil. A gente passa por cada uma que não é brincadeira, inclusive, não. gays são machistas, inclusive gays são homofóbicos. Inclusive mulheres são machistas. Exatamente. Isso, A sociedade uma confusão, né? machista pra caralho. Mas o que a gente tem que fazer é discutir, não ter vergonha de falar e de colocar em pauta todos esses assuntos. Sim. Porque vai virando tudo tabu, vem o moralismo, e aí eu tô certo, você cala a sua boca. Você falou sobre os preceitos religiosos, de algumas filosofias religiosas. Pô, basta respeitar a Constituição, gente, já ajuda bastante coisa no Estado democrático de direito. Se você respeitar a Constituição, você não pode matar o outro, bicho. Exatamente. Você não pode sair intolerante com o outro, não respeitar o outro, enfim. Gente, porque ele tá usando uma roupa, porque ele tá andando de mão dada com outra pessoa, é isso. Isso devia ser menos importante. A gente vai ter que evoluir muito para isso ser menos importante, mais importante. Eu acho que o negócio é, cuida da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Cuida da tua vida, Juliana. Pode falar de novo. E a gente tem que tomar cuidado com pessoas públicas que a gente apoia, não importa o lugar que elas ocupam, porque assim, tudo que pessoas públicas falam, e nós somos pessoas públicas, Sim, tem tudo que influência. pessoas influenciam as outras pessoas, de uma maneira positiva ou Tem uma maneira impacto. negativa. Se essas pessoas públicas que você vê, elas ficam batendo em teclas que de uma maneira ou de outra parecem super sutis, mas assim, de alguma forma ou outra apoiam ideias LGBTfóbicas ou machistas, isso é uma coisinha de dominó, assim, que você empurra o primeiro e lá no final quem é uma trans que morre, é uma mulher que apanha do marido em casa, sabe, é um gay que apanha na rua. Então, assim, é isso que a gente tem que cuidar de responsabilidade, É uma piadinha que fortalece uma ideia, né, pro bem ou pro mal. É e isso aí mesmo. as pessoas, elas tem um grande grupo da sociedade que fica resistindo a esse passinho de evolução, do tipo, por que eu não posso fazer piada? Eu não posso brincar que você é bicha, então? Seu não viadinho. pode, porque ser bicha não é motivo de piada.
entendeu? Sempre foi a minha vida inteira, em algum momento isso me fez muito mal. Porque na escola eu era bichinha, eu era discriminado porque era bichinho, eu era zoado porque era bicha, como gordo era zoado porque era gordo, o preto era zoado porque era preto. Então assim, não é motivo de piada, entenda. Você, branco, cis, hétero, sabe? Você não é melhor do que ninguém nessa sociedade. Então assim, eu não faço piada porque você come uma buceta. Desculpa o termo, gente. Eu não faço piada porque você pega meninas, entendeu? Então por que você vai fazer piadas porque eu pego menino? E eu não sou mais frágil, eu não sou menos homem que ninguém. E ser afeminado, entendeu? Não é, não me torna mais fraco e mais frágil como você acha. Porque isso aqui, ó, mulheres são as coisas mais fortes desse mundo, meu amor, bebê. Então assim, ser afeminado pra mim é um elogio. Entendeu? Adorei! Porque só me torna mais lacrativa, poderosa, arrasadora, dona das pregas do meu cu. É isso. Cuida da sua vida. Deixa o outro. Assim, ó, você não entendeu alguma coisa, vai voltando umas casinhas, até você falar, agora entendi. Aí você vai avançar 300 casinhas de uma vez. E se você tem um amigo gay, uma amiga trans, não tenha medo de conversar e perguntar as coisas, tá? Porque entender faz parte do nosso caminho. A gente tá aqui todo mundo aprendendo junto. E aí não tenha medo se você tem amigo gay, falar, ai, bicha, para, viado, vem cá, bi. Porque, assim, o nosso trabalho aqui é mostrar que tá tudo bem ser viado, bi, gay, bicha, boiola, qualquer nome que você queira dar pra mim, Bambi, salta-poça, morde parede, morde fronha, não importa. Porque eu já mostrei pra você que isso não é negativo, entendeu? Pode me chamar de carrinho do Paraguai, que você brinca 5 minutinhos e ele solta a rodinha. Tá tudo bem, porque tá ótimo soltar a rodinha, entendeu? Gente, olha quanta coisa que tem de preconceito, né? Só que assim... A gente tá rindo, mas é bom rir usa pra... isso do jeito negativo, claro. É igual quando gritam pra mim na rua, ah, viado, vai tomar no cu, o que que eu grito? Deus te ouça, amém. É isso aí. Não tem nada de ruim, amor. Fica você falando viado pras paredes, achando que é uma coisa ruim, xingando e tal. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, a gente não esclareceu tudo aqui mesmo, porque ainda tem a proposta não é esclarecer, não é também, é bater um papo, mas né? Conversa aí com a gente vai tentar te responder da melhor forma. A gente pergunta pra ele, a gente pergunta pra outra pessoa, vai, né? A gente mesmo isso. tenta. Vai lá nas minhas redes sociais, manda uma pergunta, é isso aí. Vamos, tamo junto. É o que eu disse. Ah, gente, a gente falou um monte. Se você não entendeu, Anja, eu não sei o que você faz. Você procura um cursinho. Obrigado, viu? Adorei. Obrigada, Anja. Não imagina, Anja de Luz. Fica de boa, diaba. Demônia. Adorei. Ai, demônia 1, demônia 2. Adorei.